Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do segundo ano. Mais uma vez, mais um dia, mais um vídeo. Então vamos lá. Nós vamos aplicar agora o que a gente acabou de ver na nossa aula, né, a parte matemática aí das ondas, e entender um pouquinho mais, né, a aplicação dessa parte matemática no estudo das ondas, agora na parte mais específica, que são as questões em si. Então, se vocês quiserem acompanhar aí pelo livro de vocês, é a página 291 do livro 2 de Física de vocês. Continuação do capítulo que nós estávamos vendo. Então, ele te diz o seguinte aqui na primeira questão. Na figura abaixo estão representadas duas ondas transversais, P e Q, em um dado instante de tempo. Considere as velocidades de propagação das ondas são iguais. Considere que as velocidades de propagação das ondas são iguais. Então, apesar de elas terem frequências diferentes, quando elas se propagam, elas vão se propagando juntos. Só que uma onda aqui, como a gente pode ver, ela tem mais oscilações em um certo intervalo de tempo do que a outra aqui, como a gente está vendo nessa questão. Então, bora lá para as afirmativas. Sobre essa representação das ondas P e Q, são feitas as seguintes afirmações. A primeira, que diz o seguinte. A onda P tem o dobro da amplitude da onda Q. Então, bora ver se isso daí é verdade. Olhando aqui pelos quadradinhos, né, que a gente pode ver, a gente sabe que a amplitude é a distância do ponto médio dessa onda aqui, como se a gente passasse uma linha cortando ela ao meio, né? E a gente vai ver que a amplitude é a distância entre esse ponto médio e o ponto mais alto, ou o ponto médio e o ponto mais alto. Então, bora analisar nessa primeira onda bem aqui, pegando a metade dela, né? Primeiro, bora contar quantos quadradinhos tem do ponto mais alto até o ponto mais baixo dessa onda. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza. Então, se aqui tem 5, e se eu fosse cortar pela metade, significa que a amplitude dessa onda é 2,5. 2,5 para cima e 2,5 para baixo. Beleza. A amplitude dessa primeira onda. Agora, dessa segunda onda, a gente faz o mesmo esquema. A gente conta quantos quadradinhos tem e, se a gente fosse cortar pela metade, a gente divide esse valor pela metade. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa onda e essa onda aqui, elas no todo, do ponto mais alto ao ponto mais baixo, tanto de uma quanto da outra, são 5 quadradinhos. Então, a amplitude de onda delas, né, a distância do ponto médio até o ponto mais alto, ou do ponto médio até o ponto mais baixo, na verdade é o mesmo. Então, as duas ondas elas têm a mesma amplitude, apesar de serem ondas diferentes, tá? Então, elas têm a mesma amplitude. Essa primeira aqui, a alternativa, então, ela está incorreta. A segunda afirmativa diz o seguinte, que a onda P tem o dobro do comprimento de onda da onda Q. Tem o dobro de comprimento da onda Q. A gente sabe que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas, né, dois pontos mais altos dessa onda, ou dois vales consecutivos, os dois pontos mais baixos dessa onda. Então, bora lá contar a distância entre duas cristas consecutivas para cada uma dessas ondas aqui. Então, olha só. Daqui até aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, a onda P aí tem 4 quadradinhos. A onda Q ela vai ter apenas 2 quadradinhos separando as duas cristas consecutivas, por consequência também os dois vales. Então, realmente, essa questão aqui, essa afirmativa está correta, que a onda P ela tem o dobro do comprimento da onda Q. Enquanto a onda Q ela tem 2 quadradinhos, a onda P tem o dobro, ela tem 4 quadradinhos, né? Então, o comprimento da onda P é maior do que o comprimento da onda Q. A terceira e última alternativa diz o seguinte, que a onda P tem o dobro da frequência da onda Q. Frequência que a gente viu na nossa aula é o seguinte, que é o número de oscilações em um determinado instante de tempo. Então, quem tiver mais oscilação em um mesmo instante de tempo é a onda mais frequente, a onda com mais frequência, né? E aqui ele te diz que a onda P tem o dobro da frequência da onda Q. A gente pode definir nessa questão aqui de duas maneiras, matematicamente ou simplesmente olhando aqui e deduzindo. Então, olha só, essa onda aqui, a gente vê que para ela completar uma oscilação bem aqui, ela leva um certo instante de tempo. E essa daqui, como a gente pode ver,
ela, para completar uma oscilação, ela leva menos tempo. Como assim, professor? Então, olha lá, vamos pegar aqui do ponto mais alto. Aí, para completar uma oscilação, ela tem que sair desse ponto mais alto e no ponto mais baixo e voltar para o ponto mais alto de novo. Daqui para cá, a gente pode ver que essa distância é maior. Ela tem 1, 2, 3 e 4 quadradinhos, né? Se isso daqui fosse um intervalo de tempo. Para essa onda bem aqui de baixo, ela completar essa mesma oscilação, sair do ponto mais alto e até o mais baixo e voltar, ela faz isso em menos tempo. Olha, ela faz isso em 2 quadradinhos. Então, na verdade, é o inverso. Não é a onda P que tem o dobro da frequência da onda Q, e sim a onda Q que tem o dobro da frequência da onda P. Por quê? Como a gente pode ver aqui, olha, nós temos também, e só deduzindo olhando, olha só, essa onda bem aqui, ela tem 1, 2 oscilações. Essa daqui já tem mais oscilações, pelo mesmo intervalo de tempo. 1, 2, 3, 4, 5 oscilações aqui direto. Como a gente, oscilações não, vezes que ela vai lá na crista, né? Como a gente pode ver bem aqui, como a gente contou. Então essa daqui ela se reproduz com mais rapidez do que essa daqui. Então ela é mais frequente, essa onda aqui, ela é mais frequente do que a onda P, como a gente pode ver, como a gente pode deduzir. A gente também pode deduzir isso matematicamente, mas não é interessante nesse primeiro instante aqui da nossa aula. Então a única alternativa que estava certa era a número 2. Então a letra B, apenas a 2 está correta. Bora lá para outra questão. Bom, então a segunda questão diz o seguinte. Uma das atrações mais frequentes de um parque aquático é a piscina de ondas. O desenho abaixo representa o perfil de onda que se propaga na superfície de água da piscina em um dado instante. Aqui nós temos a representação aí de um boneco nessa onda, nessa piscina aí com onda, e ele diz o seguinte: um rapaz observa de fora da piscina o movimento de seu amigo que se encontra em uma boia sobre a água. E nota que durante a passagem da onda, a boia oscila para cima e para baixo, e que a cada 8 segundos o amigo está sempre na posição mais elevada da onda. O motor que impulsiona as águas da piscina gera ondas periódicas. Com base nessas informações e considerando as forças dissipativas, as forças dissipativas na piscina de ondas, é possível concluir que a onda se propaga com uma velocidade d. Então ele quer descobrir a velocidade com que essa onda se propaga. Como ele disse na questão aí pra gente, a cada 8 segundos o amigo dele vai desse ponto mais alto até o ponto mais baixo da onda e depois ele volta ao ponto mais alto. E a gente sabe que o período é o tempo que ele leva para completar uma oscilação inteira. E a gente também sabe que uma oscilação completa, né, uma oscilação inteira, é quando a gente pega qualquer ponto dessa onda, a gente pode pegar tanto aqui, quanto aqui ou quanto aqui embaixo, e a gente leva em consideração ele sair desse ponto, chegar no ponto mais alto e voltar a esse mesmo ponto, passando pelo ponto mais alto e pelo ponto mais baixo, né? Então olha só, imagina que o cara sai daqui, aí para ele completar uma oscilação ele teria que vir no ponto mais baixo e no ponto mais alto e voltar onde ele estava. Só assim ele completa uma oscilação. Ele não completa uma oscilação indo só do ponto mais baixo e voltando à posição onde ele estava, tá bom? Essa é a ideia de oscilação completa. Então, como ele disse, ele sai desse ponto mais alto, vai até no ponto mais baixo e volta para o ponto mais alto. Então ele completa uma oscilação. E para ele completar essa oscilação, ele leva 8 segundos. Então a gente já tem a primeira informação que ele diz na questão, que o período da onda, então, né, para ele completar essa oscilação é de 8 segundos. Beleza. O comprimento da onda nós podemos descobrir a partir dessa onda bem aqui que está dado os metros, né, que ela tem entre cada uma das cristas e vale. Então, saindo daqui desse ponto até aqui, olha, dá 2 metros. E saindo desse ponto até aqui, como a gente pode ver, é 4 metros. E como é que eu acho o comprimento da onda? Eu sei que o comprimento da onda ele pode ser a distância entre 2 cristas consecutivas ou 2 vales consecutivos. Aqui a gente não consegue ver o resto da onda, mas se tivesse, né, se desse para ver, a gente veria ela descendo, indo lá embaixo, subindo de novo. Então daqui até aqui é a distância entre 2 cristas. E a distância entre esse ponto aqui e esse ponto, olha só, é 4 metros. Então com isso a gente já pode resolver essa questão. A velocidade, nesse caso da onda, vai depender do comprimento e do período, como a gente viu também em uma das equações que a gente pode achar a velocidade dessa onda.
Então, a velocidade dessa onda vai ser o comprimento, que nós acabamos de ver que é 4 metros, dividido pelo período, que foi de 8 segundos. Então, a velocidade dessa onda bem aí é de 4 dividido para 8 dá meio, 0,5, né? Metros, no caso, por segundo. Alternativa de letra D. Alternativa letra D, tá bom? Essa é a ideia aí para essa questão. Bastante tranquilo, a gente só precisa saber identificar e ver como é que a gente trabalha com as informações que estão dadas na questão pra gente. Bora para a próxima questão. Então, a próxima questão diz o seguinte: uma corda inextensível tem uma de suas extremidades fixadas em uma parede vertical. Na outra extremidade, um estudante de física produz vibrações transversais periódicas, com frequência de 2 Hz. A figura abaixo ilustra a onda transversal periódica resultante na corda. Bom, então como a gente pode ver aqui, ele fica oscilando essa corda bem aqui para cima e para baixo, né? Balançando ela assim, e ele cria, no caso, essas ondas bem aqui, como a gente pode ver, elas se propagam aqui para frente, bate aqui e depois volta, né? Mas isso é um assunto para o restante das aulas que a gente vai ter. Como a gente pode ver, o balançar da mão dele vai até essa altura máxima bem aqui e até essa altura mínima bem aqui. Então, como a gente pode ver, ele fica balançando e o balançar das mãos dele gera um movimento de 40 centímetros aqui nessa onda, né? Então a mão dele fica variando 40 centímetros entre o ponto mais baixo e o ponto mais baixo. Ou mais alto, desculpa. Beleza. Com base nesses dados, o estudante determina a amplitude, o período e a velocidade de propagação dessas ondas. Esses valores são iguais a... E ele quer descobrir, então, no caso, o valor da amplitude dessa onda, o período e a velocidade que essa onda também tem. Beleza, bora lá. A amplitude da onda, eu sei que é a distância entre o ponto médio dessa onda até o ponto mais baixo. Se esse aluno fica oscilando aqui a mão dele em 40 centímetros, significa que a mão dele vai desse ponto mais alto aqui até esse ponto mais baixo. E a metade de 40 centímetros é 20. Então a amplitude dessas ondas bem aqui que a gente está analisando vai ser de quanto? Vai ser de 20 centímetros a amplitude dessas ondas. Beleza, uma informação a gente já tem. A segunda, ele quer saber o período e a velocidade de propagação dessa onda. Na questão, ele me diz que a frequência com que esse aluno fica gerando essas ondas bem aí é de 2 Hz. E eu sei, e nós vimos durante a nossa aula, que o período ele é o inverso da frequência, ele é 1 sobre a frequência. Então, se eu tenho a frequência, eu posso descobrir muito bem o período. O período é igual a 1 sobre a frequência, nesse caso foi de 2 Hz, onde tem frequência eu vou colocar 2. Então, o período, na verdade, ele é de meio segundo. 1 dividido para 2 é igual a meio. Meio segundo o período dessa onda. Tá? Por fim, ele quer saber a velocidade com que essa onda vai ter. A velocidade eu sei que é o quê? É o comprimento que essa onda tem dividido pelo período. Velocidade é o que eu quero descobrir, o período eu já sei, mas eu não tenho o comprimento dessa onda. Bora analisar aqui então. Como a gente pode ver aqui, a gente tem uma certa distância de 1 centímetro entre esse ponto e esse ponto aqui e esse outro ponto. Só que eu falei durante a aula para vocês que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou 2 vales consecutivos. Mas eu deixei para a gente comentar isso aqui na questão, e que o comprimento ele também pode ser descoberto de uma outra forma. Como? Eu posso pegar 2 pontos qualquer nessa onda e analisar o movimento dela, né? Então, olha só. Aqui nesse ponto, especificamente aqui na metade dessa onda, né, onde ela é cortada ao meio. Eu pego esse ponto e analiso uma oscilação inteira para ele. Ele vai até lá embaixo, depois ele vai até lá em cima e depois ele volta até aqui embaixo. Eu posso considerar o comprimento de onda, então, além de ser 2 cristas consecutivas ou 2 vales consecutivos, como a distância entre uma oscilação completa dessa onda. Então, se eu pegasse aqui, é muito comum vir em questões, e que ele não te dá a distância entre essas 2 cristas ou os 2 vales consecutivos, mas ele te dá a distância entre 2 pontos bem aqui, olha.
esse ponto aqui e esse ponto bem aqui. Aí tu tem uma oscilação completa, então tu tem o comprimento dessa onda também no geral. Se tu parar para analisar, é onde inicia uma onda, ela vai até lá embaixo, depois ela vai estar lá em cima e depois ela termina, tá? É como se fosse isso. Então, a distância entre uma oscilação completa aqui, pegando um ponto qualquer, né, é o que a gente tem de comprimento de onda também. Então, a distância daqui, aí ele vai até lá embaixo, lá em cima e volta até essa mesma posição, completando uma oscilação, é um comprimento de onda também. Então, a distância daqui até aqui, como a gente pode ver, é de 10 centímetros mais 10 centímetros, 20 centímetros. Então, o comprimento dessa onda aqui, ele é de 20 centímetros. Por fim, então, a velocidade é igual a 20 centímetros dividido pelo período que foi de 0,5 segundos. Então, continuando aqui a velocidade, né? Aqui tem 20 centímetros, mas a gente precisa trabalhar a velocidade, claro, em metros por segundo. Então, esses 20 centímetros aqui eu vou transformar em metros. Beleza, então a velocidade vai ser quem? 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros. É a mesma coisa que eu pegar esse 20 e dividir por 100, que é 100 centímetros no caso, né? Então, é 0,2 dividido por 0,5. Isso daí, de cabeça para vocês, meus queridos, é igual a 0,4 metros por segundo, tá bom? Então, a gente já descobriu o período dessa onda, que é de meio segundo. A gente descobriu a velocidade, que é de 0,4 metros por segundo. E também descobrimos a amplitude dessa onda, que é de 20 centímetros. Então, alternativa letra A, a amplitude é 20 centímetros, o período é meio segundo e a velocidade dela é de 0,4 metros por segundo. Bom, outra questão. Quando jogamos uma pedra em um lago de águas calmas, são produzidas ondas periódicas que percorrem 5 metros em 10 segundos. Sendo a distância entre duas cristas sucessivas igual a 40 centímetros, teremos que a frequência e a velocidade de propagação dessas ondas são respectivamente iguais a... Então, nessa questão aí, ele te dá algumas informações e ele quer saber, né, a frequência e a velocidade com que essa onda tem, né, com que ela se propaga e tudo mais. Beleza, bora logo de cara aqui fazer o mais fácil. Ele me diz que essa onda ela é periódica e ela percorre 5 metros a cada 10 segundos. E eu sei que a velocidade, no geral, né, é a variação do espaço pela variação de tempo. E a partir disso que a gente deduziu as nossas equações aqui de velocidade da onda. Tá? Então, olha só. Quantos metros é que essa onda percorre? Ela percorre 5 metros. Em quanto tempo? 10 segundos. Então, a velocidade dessa onda aí é de 5 dividido para 10. A velocidade dessa onda, no caso, ela é igual a de meio metro por segundo. Então, é de meio metro por segundo a velocidade dessa onda. Agora, a gente precisa descobrir a frequência com que essa onda tem. Pela nossa fórmula da velocidade, uma das fórmulas que a gente viu era que o comprimento de onda vezes a frequência é igual à nossa velocidade. A velocidade nós acabamos de descobrir. A velocidade dessa onda é de meio metro por segundo. O comprimento de onda, ele nos dá na questão. Ele diz que, sendo a distância entre duas cristas sucessivas iguais a 40 centímetros. Se são a distância entre duas cristas consecutivas, a gente sabe, né, que é o comprimento da onda. A distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Nesse caso, duas cristas. Então, a distância entre elas é 40 centímetros. A gente já tem aqui, né, nesse caso, então, o comprimento de onda. Tá? Deixa eu só ver uns... Tá. 40 centímetros. Só que esses 40 centímetros a gente precisa transformar para metros. 40 centímetros dividido para 100 é igual a 0,4, tá bom? E, por fim, a nossa frequência, que é o que a gente quer. Então, a frequência dessa onda é igual a quem? 0,5 já estava lá no outro lado. 0,4 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, 0,5 dividido para 0,4. De cabeça, isso daqui dá 1,25, no nosso caso aqui, hertz, que a gente está trabalhando com frequência.
Então a velocidade dessa onda é de 0,5 metros por segundo e de 1,25 Hz. Bora ver lá qual é a alternativa correta. Alternativa letra A, 1,25 Hz e meio metro por segundo a velocidade dela. Essa é a ideia aí da questão. Bastante tranquila também, bastante simples. Todas as informações foram dadas pra gente. A gente só precisa, claro, sempre tomar cuidado com as unidades, né? Trabalhar sempre com metros, trabalhar sempre com centímetros e tomar esse cuidado. Bom, nossa próxima questão aqui, ela fala a respeito de ondas feitas em fio, que a gente trabalhou lá a respeito da velocidade. Então, bora ler. A velocidade de propagação V de um pulso transversal numa corda depende da força de tração com que a corda é esticada e de sua densidade linear D, massa por unidade de comprimento. A velocidade é igual a raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear. Um cabo de aço com 2 metros de comprimento e 200 gramas de massa é esticado com força de tração de 40 newtons. A velocidade de propagação de um pulso nesse cabo é em metros por segundo. Então, nessa questão aí, ele nos dá aquela fórmula que a gente viu para quando a gente trabalha com ondas que são feitas em fios, cabos, né? E essas coisas. Quando a gente analisa ela, a gente viu lá durante a nossa aula que a velocidade para esse tipo de situação, em que ela é feita em um fio, por exemplo, uma corda, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, né, para eu descobrir essa velocidade aí, eu vou ver que ela vai depender da tração que é feita nessa corda, dividido pela densidade que essa corda tem, essa densidade linear que essa corda tem. E a gente discutiu isso sobre isso na nossa aula. Só que na questão ele nos dá essa mesma fórmula, só que da seguinte forma. Olha só, ele diz que a velocidade é igual a raiz quadrada da tração contínua T, né? Dividido por D, que seria a densidade linear. Então ele só muda um bi para a letra D, mas é a mesma fórmula, tá bom, gente? Aí tá, beleza. Nessa questão, ele me diz que essa tração ela vale 40 newtons, mas ele não me diz diretamente quanto vale essa densidade. Só que eu sei que a densidade linear, que a gente viu durante a nossa aula, depende da massa e do comprimento dessa corda, desse fio, desse cabo que a gente está trabalhando. E na questão ele me diz que a massa dessa corda é de 200 gramas, né? 200 gramas, e que o comprimento dessa corda é de 2 metros. Beleza. Só que aqui essa tração está sendo feita em newtons. Newtons, pela unidade, né? Nós vamos ver que tem a unidade de metros em newtons. Então a gente tem que trabalhar sempre com as mesmas unidades. E também tem quilogramas em newtons. Então essa massa bem aqui que está em gramas, a gente tem que transformar para quilogramas. Para transformar para quilogramas é só dividir por 1000. Né? Então 200 dividido para 1000 é a mesma coisa que 0,2 quilogramas. Isso tudo dividido para 2. Então 0,2 dividido para 2 é igual a 0,1. Então a densidade linear dessa corda bem aí é de 0,1. É de 0,1, né? Quilos por metros no caso. Enfim, de 0,1. A velocidade então dessa corda vai ser a seguinte. A tração que é feita nessa corda lá é de 40 newtons e a densidade nós acabamos de descobrir que é 0,1. Então a velocidade dessa corda aí vai ser igual a raiz quadrada de 40 dividido para 0,1, de cabeça aqui para vocês, 400. Então a velocidade dessa corda, no fim das contas, vai ser igual a raiz de 400, que é de cabeça também igual a 20, isso em metros por segundo. Então toda vez que a gente tiver uma corda, em que eu estiver fazendo um pulso nela e que ela tiver, olha só, o comprimento de 2 metros e 200 gramas, né, e eu tiver uma tração nela de 40 newtons, eu vou ver que a velocidade com que os pulsos que eu fiz nessa corda, eles vão se propagar, né, no caso, com a velocidade de 20 metros por segundo. Como eu falei para vocês durante a nossa aula, nem sempre a densidade vai estar já dada diretão lá para te fazer. Às vezes ela vai te dar só as informações da massa dessa corda, desse fio e o comprimento que ele tem. A partir disso a gente pode deduzir então a densidade que essa corda tem e poder fazer a nossa questão. Também não é nada complicado, não é nada difícil, mas requer um pouquinho de atenção para a gente trabalhar sempre certo
com as unidades que devem ser utilizadas nessa situação, tá? Então bora para a nossa próxima questão. Bom, então a nossa última questão aí da aula de hoje diz o seguinte: que um fio de comprimento L e massa específica linear μ é mantido esticado por uma força F em suas extremidades. Assinale a opção com a expressão do tempo que um pulso demora para percorrê-la. Então a gente tem uma situação aí em que um cabo, um fio, ele tem um certo comprimento e uma certa massa específica, mas ele não te diz os valores, e ele é mantido esticado, então ele está sendo tracionado lá com essa... tem uma tração nesse fio, tá? Beleza. Aí ele quer saber a opção em que melhor expressa o tempo que o pulso demora para percorrê-lo. Então ele quer descobrir o período de oscilação aí dessa situação. Primeiramente, a gente precisa saber que a velocidade com que um pulso se propaga em uma corda eu posso descobrir através do quê? Da tração dividido pela densidade linear dessa corda, Como a gente acabou de fazer uma questão aqui parecida. Essa é uma forma de descobrir a velocidade dessa onda nessa corda. Outra forma de descobrir a velocidade de uma onda é através do comprimento e do período dela, do comprimento pelo período, São duas formas de descobrir a velocidade de uma onda. Essa daqui no geral, aplicada em todas as ondas de qualquer onda, e essa daqui a gente pode fazer através da nossa onda que está sendo feita em um cabo, em um fio, etc. Alguma coisa que está sendo tracionada. Beleza. Olha só, essas duas fórmulas aqui são de velocidade. Então eu posso muito bem igualar elas. Eu posso dizer que essa velocidade vai ser igual a essa, desde que eu saiba os componentes que ela tem, tá? Esse daqui só para diferenciar é de tração e esse daqui é de período, mas a gente vai já melhorar essa situação bem aí. Olha só, na questão ele me diz que essa tração aqui ela é uma certa força qualquer, uma certa força F. Então onde tem esse T bem aqui eu vou substituir por F. Então eu vou substituir aqui nessa primeira equação. Então a raiz quadrada vai ser a força de tração, que eu vou chamar de F, bem aqui, dividido pela densidade linear μ, que é também falado lá na questão. Isso vai ser igual a quem? O comprimento dessa onda, que ela vai ter, E o comprimento dessa onda que ele me diz lá na questão vale L, um certo comprimento qualquer de onda. Ele só diz que é L. Beleza. Dividido justamente pela variação do tempo com que essa onda vai se propagar. E na questão ele me pede justamente a variação do tempo que essa onda leva para se propagar nesse fio especificamente. Então para isso eu preciso isolar esse cara bem aqui. Aqui ele está dividindo, ele passa multiplicando com esse outro cara aqui. E se ele ficasse multiplicando, então ele ia vir dividindo. Então essa fórmula fica da seguinte maneira. A variação do tempo, que é o que a gente quer, depende do comprimento dessa corda, dividido pela raiz quadrada da força de tração que está sendo feita nessa corda e a densidade linear dessa corda também. Como a gente tem essa fórmula bem aqui, a gente pode ver que é uma divisão de divisão, a gente pode lembrar lá da matemática e dizer o seguinte, que mantendo o primeiro e multiplicando pelo inverso do segundo, eu posso obter então a minha variação de tempo, o tempo que esse pulso leva para percorrer essa corda lá, que é o que ele pede na questão. Então o inverso disso daqui é igual a raiz quadrada da densidade linear pela força, tá bom? Então o tempo que ele leva para percorrer esse fio indo até lá, e voltar, tudo mais, para percorrer esse fio, depende do comprimento do fio, da densidade com que ele e a raiz quadrada, da densidade que ele tem, dividido pela força. Então, se nós tivermos esses fatores bem aqui, a gente consegue chegar a esse período de oscilação nesse fio exatamente. Então, gente, por hoje é só. Estude bastante, revejam aí os outros vídeos. Se vocês tiveram dúvidas, façam as demais questões que tem por fazer, dos exercícios para casa, me entreguem, por favor, para eu analisar. E até a próxima aula. Valeu!